Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, porque jogador titular vai ser vendido. Vixe Maria! Vou explicar para vocês todos os detalhes. E também, meus amigos, Ítalo Rodrigues, o executivo do esporte, falou sobre contratações. E eu vou trazer também para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vamos primeiro aqui falar sobre essas contratações que Ítalo Rodrigues falou, tá? Ítalo Rodrigues, meus amigos, ele foi convidado, tá certo? Pelo Embolada, que é um programa que tem do GE, do Globo Esporte. E ele falou sobre contratações, tá certo? Eu não vou trazer aqui tudo que ele falou. Eu tentei fazer um resumo, basicamente, do que ele falou sobre essas contratações que o esporte, para quem não sabe, tem até o dia 27 agora, que foi uma janela estendida pela CBF, a janela oficial era até o dia 3, e agora, a partir do dia 4 de março até o dia 27, o esporte pode fazer contratações de jogadores que jogaram estadual, tá? Nenhum jogador que vem de fora, o esporte pode contratar, beleza? Mas bora lá, meus amigos, o que Ítalo Rodrigues falou, resumindo aqui. A primeira parte, ele falou que o esporte está mapeando, tá? Já mapeou, na verdade, de 20 a 25 jogadores. Isso mesmo. Mas só que o ponto é que ele diz que o esporte mapeou de 20 a 25 jogadores, mas ele disse que só tem interesse de fazer 2 contratações. Não sei que danado, eu acho que ele mentiu, tá? Porque assim, não tem como tu mapear 25 jogadores para tentar trazer 2. E o esporte, ele sabe muito bem que é o principal, que o esporte não precisa só de 2. O esporte precisa de 2 para começar a conversar em contratação. Porque se a gente não contratar agora, a gente só vai contratar, tá certo? Depois dessa janela que termina no dia 27, só vai contratar no dia 20 de julho. A partir do dia 20 de julho que a gente vai poder contratar novamente. Então assim, o esporte não está um time perfeito, o esporte precisa de lateral direito, o esporte precisa de volante, o esporte precisa de atacante, tá? O esporte precisa de cada função, principalmente lateral esquerdo também, porque a gente só tem um Filipinho e não tem o outro lateral esquerdo que a gente tem ali, Davi Gabriel. Não é a altura dele. E se a gente ficar com esses jogadores aí, Filipinho se machucar, ou Augusto Pulso se machucar, vai ter que ir com o Matheus Alexandre. Então assim, não. Tá? Não, e principalmente a gente vai jogar, terminou o Campeonato Pernambucano agora, mas já tem 3 competições, que é Copa do Brasil, que a gente dá na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série B, tá certo? Então a gente precisa fazer mais do que 2 contratações, isso eu acho que é mentira dele, tá certo? Outra coisa que ele falou também, que ele gosta de esperar até o último minuto, até os últimos dias, tá certo? Da janela de transferência. Então, basicamente ele quis dizer que lá pro dia 25 é que talvez o esporte vai começar a fechar. Tá certo? Vai fechar com alguns atletas. Por que ele falou isso? E eu acho que é uma jogada boa dele, tá? É arriscado, mas ele falou que ele gosta de deixar para esses últimos dias, porque tem jogadores da Série A que estão esperando alguns movimentos lá na Série A mesmo, e acaba dizendo, poxa, não vai vir proposta nenhuma, tem aquela do esporte, eu vou aceitar do esporte. Então assim, é válido, também é arriscado, tá? Porque ou você pode ficar com fim de feira, como a gente fala, né? Fica com fim de feira, ou a gente vai conseguir pegar algumas oportunidades de jogadores que estão esperando a Série A. Aí depois vão falar ali com o Fortaleza e o Ceará, não, a gente já contratou aqui, que foi o mesmo caso que aconteceu com o Zé Marcos, tá? Zé Marcos, o Ceará queria, o Zé Marcos estava quase praticamente fechado aí com o Ceará, não deu para ir naquele momento, o Ceará contratou Luiz Otávio, e acabou dizendo, não, eu vou pro esporte porque tem essa oportunidade agora no esporte e eu vou lá pro esporte. Então ele veio nessa brecha que a gente pegou do Ceará, pelo Ceará já ter contratado outro jogador, e a gente sabe que como a gente contratou o Zé Marcos já no finalzinho aí dessa primeira janela de transferência, então a gente conseguiu até a questão de grana, que foi o que Ítalo Rodrigues falou também, tá pessoal? Que é a questão de grana. O esporte não tem grana para contratar. Mas enfim, foi basicamente isso. Eu acho que ele está mentindo nessa questão de só de 2 contratações. Ele não falou as funções, se vai ser atacante, se vai ser zagueiro, não falou. Ele disse que não vai falar, mas eu particularmente eu confio em Ítalo Rodrigues, tá? Eu confio nele e eu acredito que a gente vai fazer contratações boas
aí nessa reta final. Eu acredito que ele está blefando até para o mercado não ficar, o Sport quer contratar. Eu acredito que ele está blefando nisso, beleza? Mas tranquilidade total, Jackson. Mas que rolo é esse que o jogador do Sport vai ser vendido? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A fonte aí é o NE45, beleza? E vem falando o seguinte, o Garabag Menino FK faz sondagem por Marcelo Aju, mas valores não animam o Sport. Bora lá para concluir aqui a matéria, disse o seguinte, o zagueiro Marcelo Aju do Sport recebeu uma sondagem do Garabari FK do Azerbaijão. Por isso, a gente não sabe o nome, o time é do Azerbaijão, meus amigos. O contato aconteceu antes da final do Campeonato Pernambucano. Porém, os valores apresentados não agradaram a diretoria rubro-negra. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi formalizada pelo clube europeu e a situação segue apenas no campo do interesse. Aí, internamente, o Sport adota cautela e aguarda novas procuras no mercado nacional e internacional. Marcelo Aju foi um dos destaques do Leão na decisão do estadual contra o Náutico. Na final, o Sport venceu por 3-0 e garantiu o título pernambucano, com o defensor tendo atuação segura na defesa. Bora lá, meus amigos. Assim, essa primeira sondagem, tá certo? Em cima de Marcelo Aju, mas, pelo amor de Jesus Cristo, pô, ninguém vai pro Azerbaijão, não. Que desespero. Eu sei que pode ter uma proposta muito boa, tal, mas é um futebol fundo de quintal. Assim, não é nem pelo menos, quando foi Chico, saiu, foi ali pelo menos para Israel, que não é nem um futebol também vistoso, mas é Israel. Mas Azerbaijão não dá, tá certo? Mas, se a proposta e o cara que ganha for boa pro esporte e o jogador quiser ir, não tem mal nenhum, tá certo? Mas eu acredito que se eu fosse Marcelo Aju, esperaria esse campeonato da Série B, tá no esporte, tá em casa, ele se mostrar aí no cenário nacional, principalmente aí tá perto da família e tudo mais. Não é um jogador novo, se fosse um jogador fim de carreira, 30 e poucos anos, vai-te embora para fazer teu nome, para fazer tua grana, mas é um jogador novo. Acredito eu, até pelo que Roger falou, vai ser titular na maioria dos jogos do Sport. Ele já ganhou ali vaga de Ramon, é nítido, tá? Na vaga de Ramon, ele ali, eu acredito que Ramon não é nem para ser banco. Eu acredito que é para ser banco, é Benevenuto, mas é uma opinião minha. Mas falando em Marcelo Aju, meus amigos, é um jogador que tem futuro. Eu acredito que dá para ele, se ele esperar mais um pouquinho, ele recebe aí dos campeonatos da Rússia, que paga um pouquinho melhor, não é também o fino do futebol, mas dá sim para ele melhorar de vida, tem tempo, tá? Tem tempo para ele melhorar de vida. Agora aí pro Azerbaijão, eu acredito que não. E falando do esporte, se o esporte não se agradou, tá certo, essa primeira proposta, eu acredito que a proposta veio bem abaixo. Porque até então, o esporte estava querendo vender Marcelo Aju ao Atlético. Se eu não tiver enganado, tá? Eu fiz um vídeo aqui, mas se eu não tiver enganado, foi em torno de 4 milhões de reais. 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. Acho que não passou disso. O Sport tava querendo vender ele lá pro Atlético, tá? Que é um time agora, assim, um time aqui e tudo mais. E o Sport não quis. Então, Marcelo Aju, depois dessa final e depois do Campeonato Pernambucano que ele fez 7 jogos, fez 2 gols, então ele se valorizou ainda mais do que no ano passado. Tá certo? Mas eu acredito que o Sport vai segurar mais um pouquinho e vai esperar ou uma proposta melhor do que o Azerbaijão, porque eu acredito que, de coração mesmo, eu acredito que a Ju não ia querer ir para esse time aí não, tá? Chegou a proposta, a gente fala aqui da proposta, mas pelo pouco que chega de zum, a Ju nem queria ir. Mas eu acredito que o Sport deve segurar sim a Ju e esperar terminar esse campeonato pernambucano, Campeonato Brasileiro da Série B, ele se valorizar mais, aí sim, o Sport valoriza mais o jogador, ganha uma grana maior no ativo, que ele é um ativo do Sport, e o jogador também recebe uma proposta melhor no futuro próximo, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês venderiam ou não, se vocês fossem Marcelo Aju, vocês iriam pro Azerbaijão, dependente do valor que o clube for pagar? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.